pessoal, amiga e amigo desse grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 26 de novembro e nós, então, fazemos memória da morte do beato Tiago Alberione, que deu início aí à família paulina, na qual pertence a congregação das Irmãs Paulinas, da qual eu faço parte. E nós queremos aí agradecer o dom da vida de Alberione, que soube, teve a capacidade de entender a importância dos meios de comunicação para evangelização. Bem, hoje nós iremos meditar o texto do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 11. Então, no início, Jesus está aí no templo, e começa a observar as pessoas que estão aí admiradas com o esplendor, com a beleza, com a imponência do templo de Jerusalém. Bem, no tempo de Jesus, o templo de Jerusalém estava em obras, ou seja, estava sendo reformado por Herodes o Grande, mas poderia ser uma reforma, quase uma reconstrução desse templo, e diante da arquitetura, também da qualidade das pedras que estavam sendo selecionadas para essa construção, as pessoas já vislumbravam o seu esplendor, e ficavam impressionadas aí com a beleza, com a grandiosidade do templo. Bem, diante desse cenário, portanto, de esplendoroso, Jesus dá um anúncio bombástico que não tem nada a ver, com a admiração das pessoas, ou seja, ele anuncia a total destruição do templo de Jerusalém. É importante a gente ter presente que no tempo de Jesus, o templo estava em reformas, mas no tempo do evangelista Lucas, esse templo já tinha sido destruído pelo Império Romano, aí no ano de 70, dado que esse evangelho foi escrito aí já no final, aí nos anos 80, nos anos 90. Essa é uma das características da chamada literatura apocalíptica, que é utilizada para escrever esse texto, que será o último discurso de Jesus, também chamado de discurso escatológico. Mas aí nós já temos um primeiro ensinamento de Jesus, ou seja, que o que deve despertar a nossa admiração não é o fixo, às vezes o que desperta são as instituições, o que desperta são doutrinas fixas, mas sim a vida das pessoas e sua dignidade. Então, o templo não é um lugar para ser admirado pela beleza das suas pedras, até podemos achar bonito, mas nós devemos ser afetados e admirar, portanto, aquilo que está sendo para a promoção da vida, ou seja, essas pedras preciosas do templo, que sejam as nossas relações justas e humanizadas. Bem, Jesus diz que dias virão, ou seja, não se sabe quando, não há um tempo preciso. Isso traz algumas curiosidades para as pessoas, para saber, bem, quando é que vai acontecer e quais são os sinais. Essas são as perguntas que as pessoas fazem para Jesus. Isso porque haviam pessoas, profetas, que previam a data e a hora do fim dos tempos. Mas Jesus nunca anunciou uma data precisa do fim dos tempos. E, portanto, ele não responde essas perguntas sobre os sinais e também quando seria isso. Mas ele abre os olhos das pessoas com relação aos falsos profetas que aparecerão na história e despertarão, portanto, medo nas pessoas baseado aí nessas previsões, vai acontecer daqui a um ano, vai acontecer daqui a um tempo, vai acontecer numa determinada época, esse final dos tempos. Assim, Jesus exorta cuidado com os falsos profetas. Isso porque também esses falsos profetas, eles se autoproclamavam como Messias, aproveitando aí do período de crise das pessoas e dos medos que elas tinham, e anunciavam que eles seriam o Salvador e o Messias. Como eu falei para vocês, esse texto já está sendo escrito no período que o templo já tinha sido destruído, e aí começa a surgir esses falsos profetas anunciando, tá vendo? Aconteceu isso, aquilo, essa catástrofe, então o final dos tempos está próximo e eu serei o Salvador. Bem, essas eram as pessoas bastante influentes na sociedade, podemos chamar hoje de influenciadores, que falam bonito, reúnem as pessoas, que fazem show, dizem que o mundo vai acabar, apresenta aí os sinais que a gente está vendo, tem essa catástrofe, esse problema, essa inundação, aquilo outro ali. E daí anunciava um tempo novo, no qual eles seriam os grandes líderes.
Bem, isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 5 e no capítulo 21, quando nós temos aí dois casos, né, desses considerados falsos profetas, que é Teudas e também Judas, o Galileu. Então, eles anunciavam um tempo novo, atraíam, portanto, essas pessoas inicialmente eram seduzidas pelos seus discursos, mas depois acabavam ficando decepcionadas e, ao invés de melhorar, acabava piorando a realidade. Bem interessante notar que Jesus também afirma que aparecerão pessoas que irão falar em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, que irão anunciar o evangelho, porém são pessoas que são falsos profetas, ou seja, que não desejam anunciar a salvação, e aí começam a atrair essas pessoas, né, que são mais ingênuas, falando realmente do evangelho, do messianismo de Jesus, mas tendo como uma única preocupação, não o bem comum, não o evangelho, nem valores evangélicos, mas sim o seu bem-estar, seja ele econômico, também como bem-estar político. Então, assim, Jesus diz, olha, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, mas Jesus então exorta, por favor, não vão atrás dessas pessoas, porque elas somente têm um desejo de nos enganar. Assim, infelizmente, né, até hoje nós encontramos aí falsos profetas que acabam então seduzindo essas pessoas e essas pessoas, portanto, continuam enfeitiçadas, né, por esses líderes, acreditando, portanto, em suas palavras, né, esses falsos profetas ou até mesmo esses falsos messias. Então, Jesus, em todo o evangelho, ele manifestou, claro, o reino de Deus, manifestou o seu messianismo, que não estava vinculado a nenhuma prosperidade, mas sim estava relacionada à sua paixão e à morte de cruz. Mas também um reino marcado pela justiça e pelo bem comum. Porém, diante dessa realidade desoladora, né, que Jesus apresenta, de crise, de guerra, de fome, de peste, né, de pandemia, vamos falar assim, de conflitos sociais, né, de brigas, como diz o texto, de coisas pavorosas, o que Jesus ensina? Ele nos ensina a olhar a realidade com esperança. Né? Ele diz, ok, né, tá terrível mesmo, né? A gente parece que está aí num caos, né, em crise, mas também na obscuridade brilha uma luz. Ou seja, há um horizonte positivo, há um horizonte de esperança. Assim, Jesus educa os seus discípulos e discípulas, acaba para a esperança, acaba infundindo, portanto, confiança, também sentido de responsabilidade, mas, sobretudo, alertando sobre a necessidade de discernir cada momento e também os sinais dos tempos. Então, ele não infunde o medo, mas sim a seriedade, a prudência, uma visão também ampla, e que isso será, então, portanto, o que mais importa. Por outro lado, há acontecimentos, né, como a gente percebe aí também na nossa época, que acabam infundindo aí medo, confundindo também as pessoas e apresentando como falsos indícios do final do tempo. Mas em todos esses que Jesus apresenta, também esses acontecimentos, ele sempre coloca um porém. Porém, não é o fim do tempo, ou seja, não é o fim. Depois ele acrescenta mais problemas, mais catástrofes, mas anuncia, não é o fim. Então, aí a diferença, né, de Jesus, que se serve até de uma linguagem apocalíptica, do imaginário apocalíptico, de um vocabulário específico da apocalíptica, que pode, no primeiro momento, até provocar angústia, né, e medo, mas Jesus não é um profeta da desgraça, né, não é um profeta da catástrofe, mas ele sempre termina afirmando, não é o fim. É claro que o evangelista tem presente que a comunidade está vivendo um momento terrível, né, um momento de perseguição, há um poder imperial que tem a pretensão de se autodivinizar e também de divinizar o poder político e econômico, mas a única finalidade desses textos apocalípticos, aí também em Lucas, é de nos mostrar que o mal, a morte, não vencerá. E afirmar que Deus não abandonou o seu povo.
e irá retornar no sentido humano da história. Então, apesar das catástrofes, apesar desse elenco, né, de eventos que mostram o final do tempo, Jesus disse: não é o fim. E, portanto, é necessário a gente ter esperança. E ele também diz: é necessário que essas coisas aconteçam. Bem, essa expressão "é necessário", ele anuncia aquilo que está a caminho. Ou seja, o que está a caminho? Está a caminho um lindo projeto de Deus que vencerá a morte com a vida. Então, os abalos cósmicos, eles não são anúncios de catástrofes naturais. Pelo contrário, eles são indicadores de que algo totalmente novo está sendo gestado na história e esse novo não tardará a se manifestar. Assim, o sistema de morte, né, se autodestruirá, é o que a gente encontra aí no texto. Deus não está na origem das catástrofes, pelo contrário, Deus conduz a história e tem tudo em nossa mão, mas também depende da nossa colaboração. Bem, então, qual é a atitude que nós somos convidados e convidadas a assumir diante dessa realidade, né, que muitas vezes nos desanima também? Então, Jesus afirma que é trazer a certeza de que o fim da história caminha para uma salvação plena e definitiva, que se manifestará na vinda gloriosa do Filho do Homem. E temos, assim, que insistir que, apesar desses acontecimentos, com sua carga de contradição, com sua carga de sofrimento, não são o fim da história, nem da condição humana. Ou seja, o fim da história e da condição humana não são catástrofes. Por quê? Porque isso muitas vezes pode nos levar a enfraquecer a nossa esperança, né, do bem a que nós fomos chamados, né? Talvez essa realidade ela pode até purificar a nossa visão de esperança, a nossa visão da realidade, mas não anular a nossa esperança. Então, nós não podemos esquecer que a salvação está sempre além, e é, em última análise, uma obra, uma iniciativa de Deus, e cada uma de nós tem que deixá-lo, ele agir em nossas próprias vidas. Assim, não podemos parar aí na superficialidade da realidade, seja ela bonita ou seja ela aí catastrófica, mas mergulhar na profundidade desses textos, né? Não sermos afetados ou impactados, né, pela maquiagem dessa realidade, né, que às vezes pode ser coisas fixas, doutrinas fixas, instituições fixas, mas sermos afetados e afetadas pelo clamor das pessoas ao nosso redor. Então, aí Jesus nos exorta a não irmos ao encontro desses falsos profetas, né, esses falsos profetas das desgraças ou essas profetisas das catástrofes, mas não abandonar o nosso posto, né, de protagonistas da história, de sentinelas da esperança e continuar a olhar o futuro com esperança, mantendo assim a nossa dedicação e fidelidade. Esperança que não é um mero otimismo, um otimismo fácil, mas para nós que somos discípulas e discípulas de Jesus, ou tentamos ser, a esperança se baseia numa promessa, uma promessa de salvação. Assim, a esperança da história humana tem um começo e um fim, desse amor maternal de Deus que renova a nossa vida constantemente, e aí nós somos convidados, né, a viver esse presente, mas tendo como horizonte essa esperança, que é uma promessa. Então, a salvação vem ao nosso encontro, mas cabe a cada uma de nós, torná-la visível, torná-la, essa salvação visível através dos nossos sonhos, das nossas expectativas, mas também de nosso compromisso. Por isso, irmãos e irmãs, esforcemo-nos para construir um mundo um pouco mais humano, né, por tecer relações acolhedoras, respeitosas, sororais, cada um cumprindo fielmente a sua tarefa cotidiana, mas que seja marcada, né, aí pela qualidade da nossa diaconia, de sermos servos e servas, e das relações que têm como foco a dignidade do ser humano. Assim, podemos enfrentar com firmeza tudo aquilo que pretende ser a palavra ou a instância última e que não é. Então, é necessário ter presente que nenhuma instância humana, marcada pela morte, pela injustiça, pode ser soberana ou ter a última palavra, mas sim a vida. Então, não fiquemos admirados com aquilo que nos seduz e acaba nos enfeitiçando,
né, com suas tantas maquiagens, mas sim irmos ao encontro, né, da voz da vida que clama ao nosso redor, que às vezes não são cenários muito bonitos, né, que atraem o nosso olhar, mas que nós somos convocados a estarmos lá. Pois somos chamados, né, como cristãos e cristãs, a antecipar, né, a viver essa vida plena, ou seja, antecipar esse viver definitivamente com Deus na história, né, por meio da nossa vivência ética, tendo a diaconia, a vida, o seguimento de Jesus como princípios normativos de nossa vida. Então, a pergunta que nós podemos fazer no dia de hoje é: o que há, né, de semelhante entre esse texto e a nossa realidade? Né? Que sinais de esperança percebemos em nossa realidade? E, no fundo, né, como nós estamos construindo, né, essa esperança, né, com os nossos sonhos, com nossas expectativas, com o nosso compromisso na nossa realidade? Então, nós também podemos nos perguntar quais são, né, os falsos profetas que estão aí girando e que acabam, assim, seduzindo com suas palavras e acabam também confundindo as pessoas e levando, né, pessoas tão inocentes, né, e como Jesus diz, não seguem essas pessoas, porque são falsos profetas, porque são falsos messias. Mas nós temos que identificá-los, né, para poder não segui-los. Bem, gente, um bom dia.